Legal, gente? Vamos lá, de volta. Mais um treinamento aqui. Vamos treinar mais uma questão aqui do edital, um assunto do edital de língua portuguesa. Eu vou trazer uma dica de português por meio de uma questão de VUNESP, muito questionada, inclusive, né? Você vai perceber aqui, quem já faz provas aí, estuda, sabe que a colocação pronominal está no edital do escrevente técnico e quando está no edital colocação pronominal, concurso da VUNESP, eles costumam questionar. Então, pode estudar isso aqui que não tem erro. Você vai ter uma questão de colocação pronominal, a nossa aposta aqui. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão de colocação pronominal. Para responder uma questão como esta, qual que é a base de estudo? Nós temos que voltar lá na colocação pronominal, identificar os pronomes oblíquos átonos, que é o me, o te, o se, o a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas. São pronomes que eles substituem os pronomes pessoais no caso reto, que é o que você vê na sua tela aí do lado esquerdo em negrito aqui, ó. O eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Esses pronomes átonos fazem referência a esses pronomes pessoais. Há casos em que nós não podemos usar os pronomes pessoais, então a gramática criou os átonos para você usar no lugar. Essa é a base. Mas no caso de colocação pronominal, nós temos o posicionamento dos pronomes em relação aos verbos. E aí nós temos as chamadas palavras atrativas de pronomes átonos. Fatores de próclise obrigatória. O que é próclise? Próclise é quando você põe um pronome átono anteposto ao verbo. O pronome átono, ou oblíquo átono, ou o pronome pessoal oblíquo átono, sempre tem que estar junto de um verbo, ou antes, ou no meio, ou depois. E nós temos a regra na língua portuguesa, que é a próclise, que é o uso dos pronomes átonos antepostos ao verbo, justamente porque nós temos algumas palavras que são atrativas, tá? Bom, com base nisso, vamos lá, vamos para a questão, você vai fazendo aquele esquema. Lê a questão, pausa o vídeo, tenta responder e eu venho com a resposta e o comentário, tá bom? Tá valendo. Letra A, o que acontece aqui no sabe-se que os idosos fazem uso mais frequente, assim vai. Como se está falando de pronome, e a questão é sobre colocação pronominal, ó, volta aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá, colocação pronominal, né, é o assunto. Então, o que a gente faz aqui? Em vez de você ler a frase toda, você já se depara com o pronome átono aqui, ó. Então, o pronome átono ele está pós-posto ao verbo aqui. Nós temos a chamada ênclise. Ênclise é quando ocorre o pronome átono pós-posto ao verbo. Vejam que tem até o hífen fazendo a ligação. Então, o nome disso, gente, é ênclise. Ok? Ó, ênclise. Pronome átono pós-posto ao verbo. Qual que é a regra aí no caso da ênclise? Ó? Não se inicia período por pronome átono. Então, se o pronome estivesse antes do verbo, tivesse assim, ó, se sabe, nós teríamos um erro gramatical. Tá? Agora, a gente pode fazer a questão por eliminação, por exemplo. Olha a letra B de bola. O ainda é uma palavra atrativa. Então, se ele é uma palavra atrativa, ele é um advérbio, né? E ela é a palavra atrativa de pronome átono. Então, no caso, a próclise é obrigatória. O que seria a próclise? O pronome átono anteposto ao verbo. Então, por que esse se saiu lá do fim do verbo e veio para antes dele? Porque na frase nós temos a palavra atrativa aqui, que é o advérbio. Né? Nesse caso aqui, então, obrigatório o uso da próclise, já pode eliminar a letra B aí. Na letra C acontece a mesma coisa, nós temos um advérbio de negação jamais, mesma coisa, ele é um advérbio, portanto ele é atrativo de pronome átono, então a frase teria que ser jamais se pode julgar uma pessoa em razão da sua crença. Então, jamais se pode julgar seria a frase mais adequada aqui. Como a gente tem uma locução verbal, que é o pode julgar aqui, ó, tá? Então, também caberia, como o verbo está no infinitivo, caberia você colocar o pronome átono aqui, ó. Jamais pode julgar-se. Mas o ideal aqui, como eu tenho uma palavra atrativa, eu vou tirar esse pronome daqui e jogar para cá, tá? A regra determina que quando você tem um verbo no infinitivo, mesmo com palavra atrativa, você pode usar esse pronome antes ou depois do verbo no infinitivo. Tá? Mas com a palavra atrativa, ela predomina aí. Aqui nós temos o tem dedicado. Esse tem dedicado, o dedicado aqui, ele é um verbo que está no particípio regular. Essa terminação em ido ou ado é o chamado particípio regular. Não se usa ênclise com o verbo no particípio regular. Já elimina-se a letra D, mas se você quiser consertar, os pesquisadores se têm dedicado ou têm se dedicado, você pode colocar o pronome
no interior da locução verbal aí. E aqui nós temos na letra E a palavra que também é atrativa. Então, a discriminação de pessoas idosas é um problema que se deve enfrentar ou deve enfrentar-se. Quando a gente tem o verbo no infinitivo, dá para usar os dois aí, tanto a próclise ou a ênclise. Mas, com uma palavra atrativa, o ideal é você colocar o pronome perto dessa palavra atrativa aí. De qualquer maneira, daria para fazer a questão por eliminação. Então, volta lá. Teve algum problema na questão? Eu vou revisar. Colocação dos pronomes átonos. Revisar as palavras atrativas aqui, tá bom? E, principalmente, o que eu sempre trago para os candidatos. As proibições. Existem proibições, principalmente no caso da VUNESP, próclise e ênclise. Claro que existem proibições de mesóclise, né? Mas a VUNESP não costuma questionar a mesóclise, e se você conhecer próclise e ênclise e as proibições, você já consegue responder uma questão aqui tranquilamente de colocação pronominal. Uma questão que certamente você vai acertar aí na prova, tá? Então, sugestão, vai estudar colocação pronominal? Claro que o ideal é você estudar toda ela, né? Todas as regras. Mas eu pegaria primeiro aí as proibições. Então, vamos pegar primeiro ali, ó, no caso, ó, proibição de próclise. Nós temos uma única proibição, que é iniciar período por pronome átono. Se você já encontrar um pronome átono no início de um período, você já pode eliminar essa alternativa aí. Depois, no caso de ênclise, verbo no futuro, qualquer futuro do presente ou do pretérito. Não se usa ênclise. Se tiver alguma questão com o verbo no futuro e o pronome depois desse verbo, você já elimina essa alternativa. E também verbo no particípio, né? Particípio tanto regular quanto irregular. Então, se aparecer uma alternativa com o verbo no particípio, tanto regular ou irregular, e o pronome depois dele, você já elimina essa opção aí. E quando a gente tem a palavra atrativa que atrai pronome oblíquo átono para antes do verbo, a única exceção que a palavra atrativa pode não atrair o pronome é quando o verbo estiver no infinitivo. O infinitivo é terminado em R. Então, a gramática determina assim, verbos no infinitivo, mesmo com palavras atrativas, tanto faz você colocar o pronome antes ou depois dele. Ou seja, a próclise e a ênclise, elas são facultativas nessa situação, com o verbo no infinitivo. Mas, você quer conhecer um pouco mais aqui, ou muito mais desse assunto, então basta você vir aqui estudar com a gente, aqui, né? Estudar aqui no Vencendo Concurso. Você não conhece quais são as vantagens? Então fica aí que eu vou te mostrar quais são as vantagens e a gente se encontra depois com outra questão, tá bom? Presta atenção nas vantagens de um curso online. Bom, pessoal, vantagens aqui do curso online, mais o bônus, valor de lançamento, o clique para você identificar aí, para você entrar na nossa plataforma. Primeiro, as vantagens de um curso online. Se qualquer curso online aqui do Vencendo Concurso, você vai ter as seguintes vantagens. Primeiro, ao efetuar a matrícula, você já tem um acesso imediato. Significa dizer que efetua a matrícula, você já pode acessar naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Uma outra vantagem também bem bacana aqui também é o acesso ilimitado, né? O que significa esse acesso ilimitado? Você pode acessar a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Quer estudar de madrugada, quer estudar no final de semana, no feriado, quer estudar de manhã, de tarde, não importa quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário, você pode acessar aqui nosso material na plataforma. Uma outra vantagem também é que nós temos um material aqui por meio de teoria, claro, né? Tem que ter os conceitos, junto com questões comentadas, isso de todos os assuntos, não só de língua portuguesa. Então você vai ter aqui, ó, centenas, milhares de questões comentadas de todos os assuntos do edital. Então, para você estudar melhor, né, não basta só você ter uma questão, mas é importante que os professores comentem para você identificar por que você acertou ou por que você errou. E, é claro, tudo isso por meio de um material também em PDF. Então, além das aulas gravadas, um material em PDF. Só que o Vencendo Concursos também vai trazer aqui, eu trouxe para vocês aqui também, o bônus, né? E esse bônus aqui é bem interessante, ó. Então, para corroborar com as questões comentadas, o Vencendo Concursos vai disponibilizar também um caderno de questões. Então, vejam só, você já tem inúmeras, dezenas, milhares de questões aqui, já nas vantagens, né? E mais um bônus, você vai receber mais questões gabaritadas, para você saber também
treinar o que você acertou, o que você errou. Além disso, simulado, 2 simulados para você treinar, marcar tempo bonitinho, quanto tempo você leva para resolver a questão e tal. Teremos também uma revisão de véspera, né? O que é essa revisão de véspera para quem não sabe? Então a prova vai ser realizada num domingo, num sábado nós passamos aqui praticamente o dia todo fazendo revisões de todas as matérias, de todos os assuntos pertinentes ao edital com os professores aqui. Essa revisão de véspera ela faz muito sentido, ajuda bastante. Além disso, no momento em que você estiver se preparando, nós vamos ter as lives também aqui, que nós vamos fazer com diversos professores, vamos trazer assuntos, trazer dificuldades que os candidatos têm. Nas lives a gente tenta resolver essas dificuldades. Então, semanalmente, Vencendo Concursos vai produzir aqui lives com professores. E, claro, gente, a tutoria, que é o acompanhamento. Então, você tem uma dificuldade numa matéria, numa disciplina, num assunto, né? Os nossos professores aqui também vão trazer um auxílio, uma ajuda por meio de tutoria. Então, as vantagens são inúmeras aqui que você vai ter. E a vantagem maior aqui, uma das maiores, eu acho até, né? Que é essa garantia da aprovação que o Vencendo Concursos coloca aqui. A gente tem tanta certeza, né, do material que a gente publica aqui, coloca na plataforma, que nós trouxemos, ou melhor dizendo aqui, uma garantia de aprovação, que se você não estiver entre os habilitados aí no concurso do TJ, você terá o direito a um outro curso da sua escolha. Pode escolher qualquer outro curso, caso você não esteja habilitado. Essa aqui é uma informação interessante que em que você vai encontrar isso em poucos lugares, que o Vencendo Concurso acredito que é pioneiro nisso aqui. Valor de lançamento do curso. Valor de lançamento. Vencendo Concursos, esse curso normalmente sai por R$ 497. Só que com a promoção de lançamento, Vencendo Concursos fez por R$ 247 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 24,65. Bom, pessoal, olha, R$ 24,65 em 12 vezes para você ser aprovado num concurso do TJ, realmente isso não é nem gastar, isso é investimento. Só que ainda em cima desse valor aqui, o que o Vencendo Concursos vai fazer? Você vai clicar no link que você vai ver aí abaixo e você vai entrar aqui nesse cupom de desconto, vai digitar lá onde está escrito Dorival 10. Ali você vai ter, além desse valor aqui de 247 ou 12 de 24,65, você vai ter ainda mais um bônus de desconto por meio desse cupom de desconto Dorival 10. Então você vai fazer o seguinte, tá vendo esse link aí abaixo? Ó? Você clica nesse link, entra na nossa plataforma, faça a sua matrícula que você vai ter todos esses benefícios aqui, tá? E nos acompanhe aqui no canal para você ficar informado de todas as novidades que vocês terão, que nós teremos aqui futuramente do concurso do escrevente técnico judiciário. Estou te esperando aqui no link abaixo, clica, faz a sua matrícula e fica ligado aí, porque eu vou trazer dicas de língua portuguesa no decorrer da semana para vocês. Fechado? Abraços a todos, estou te esperando aqui no nosso link no Vencendo Concurso. Até mais.